Graça e paz, aleluia! Voltamos aqui para o nosso 6º vídeo, numa sequência. Para você, no dia seguinte, para mim é só uma pausa. Depois da 5ª coluna, que falamos sobre o domínio próprio, a 6ª coluna hoje. E mais uma vez, repetindo, se você está chegando agora, volta lá nos outros vídeos, venha junto nessa construção, né? Eu tenho pausado para falar cada um em um dia, para ser vídeos mais curtos, para que todos consigam acompanhar e assimilar, para que a gente tenha um tempo realmente de entender a palavra do Senhor. Essa semana estamos andando sobre o livro de Provérbios, o capítulo 9, o verso 1, que diz: a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. E o Senhor, numa busca, em um tempo de oração, foi falando comigo dentro do livro de Provérbios. 7 colunas, 7 características, 7 princípios, 7 fundamentos para construir uma casa com sabedoria. Porque a casa da sabedoria, ela tem colunas. Mas não são 2, não são 3, são 7. Primeira coluna, temor. Segunda coluna que falamos aqui, humildade. A terceira foi o conselho. A 4ª coluna que falamos aqui foi sobre o domínio próprio. E a 5ª coluna, o silêncio. 5ª coluna da casa da sabedoria é o silêncio. E por que, né? A 4ª, eu falei a 5ª, mas a 4ª, o domínio próprio, e a 5ª, o silêncio. Poderia ser a mesma coisa, né? Porque uma fala de dominar o ímpeto e a outra fala de dominar a língua. Poderia ser a mesma coisa. Mas nem sempre dominar o ímpeto é estar em silêncio. Muitas vezes o dominar o ímpeto é falar, quando você está tentado a ficar mudo, quando você é inclinado à omissão. Você então precisa equilibrar e falar. E tem pessoas que precisam dar uma equilibrada. Tem pessoas que vão ouvir esse vídeo que precisam falar. E tem outras que precisam calar. Mas essa 5ª coluna é o silêncio. O livro de Provérbios fala sobre esse princípio de sabedoria do silêncio. Provérbios, capítulo 10, o verso 19 diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla a sua língua. Uau! E eu vou falar aqui com vocês vários versículos que falam sobre isso. Provérbios 17, 28 diz assim: até um tolo, quando fica quieto, é tido por sábio, e o que se cala, sábio é. Provérbios 11, verso 12, parte B, diz assim: mas o homem prudente prefere ficar calado. Ou em outra tradução, o homem sábio prefere ficar calado. Aqui eu vou algumas outras referências fora de Provérbios. Jó 13:5 diz assim: quem dera que calasseis de uma vez, isso seria a vossa sabedoria. Quem dera se nós calássemos de uma vez as nossas falácias. Tiago 3, verso 2, parte B, diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito. É um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Eclesiastes 3, que nós tanto conhecemos, verso 7, parte B, diz assim: existe tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 5, verso 2, diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressados de coração para fazer promessas diante de Deus. Então aqui são alguns versículos que está falando conosco sobre a sabedoria do silêncio. O silêncio é sabedoria.
é uma coluna de sabedoria, é o silêncio. E o que é silêncio? Estado de quem se cala ou se abstém de falar. Então, assim, é mais do que se calar em uma determinada situação ou conversa, mas é se abster de falar. É diferente. Estar calado, você pode calar numa discussão, numa mesa, numa roda, mas se abster de falar é por um período de tempo. Você decide estar em silêncio em determinada situação. Uau! Oh, Senhor Jesus! E aí é que entra a coluna. Por isso que é um fundamento. Não é só tá em silêncio. Não é só, eu não respondi nada, eu fiquei quieto. Não, é se abster de falar. É escolher estar em silêncio em determinado assunto, em determinada situação, não tocar mais no assunto. É ficar em silêncio por um período de tempo, seja com uma pessoa, seja sobre um assunto, seja sobre uma área. Em nome de Jesus, o sábio sabe guardar o silêncio para não ser refém das palavras. Ter sabedoria é escolher se silenciar de qualquer manifestação da própria opinião. A pessoa que é calada, quando decide falar, tem mais atenção. As suas palavras são carregadas de responsabilidade. Uma pessoa que fala pouco, quando ela escolhe falar, aquilo dá uma atenção, traz uma responsabilidade, porque ela fala tão pouco que quando ela fala, todo mundo quer ouvir. E quem me conhece sabe que essa não é uma virtude que eu carrego. Eu não sou uma pessoa calada. Eu sou uma pessoa bem falante. E esse é um desafio. É uma coluna que eu preciso ser, como eu preciso ser trabalhada e edificada. Essa coluna da minha casa, ela ainda tá só naquela... Sabe quando põe só os ferros, né, as sapatas, e ainda precisa cobrir. Ainda não tem concreto dentro. E eu tenho que confessar, essa coluna ainda não está em concreto. Ainda tem só aquelas sapatas, aquela parte de ferro. Colocando as madeirinhas assim ao redor. Só um molde. Ainda tá só no molde. Talvez você que tá me ouvindo, você também tá só no molde. Ainda não tem concreto. Ainda não tem argamassa, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita, meus irmãos. Nós estamos nessa construção. Eu ainda não alcancei por absoluto. Por que ainda só tem o formato? Porque em determinadas situações a gente já consegue. Eu vou ficar quieto, eu não vou falar. Mas existem áreas que o Senhor já falou, não fale mais. Você já falou tudo que tinha que falar, não fale mais. Mulher, talvez você já falou tantas coisas com seu marido em uma determinada área e o Senhor está dizendo para você, não fale mais. Para, o seu muito falar não vai gerar a justiça de Deus. O seu muito falar não vai gerar uma ação, uma resposta dele. Entrega o seu silêncio como matéria-prima para o Senhor. O que guarda, Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os teus lábios tem perturbação. Provérbios 18:6, os lábios do tolo entram em contenda. Meu Deus, o que guarda a boca conserva a sua alma. Nós precisamos guardar as nossas palavras, ser donos das nossas palavras para conservar a nossa alma, as nossas emoções. O apóstolo Pedro, ele fala que a mulher santa santifica o seu marido e ela o ganha em silêncio. Aí a gente só usa isso no sentido da esposa ganhar o marido não crente. Mas tem tantas áreas da nossa vida. Homem, mulher, né? Lembra que a mulher também é uma figura profética da igreja. Você, homem, você é a igreja.
E quantas coisas nós podemos ganhar no silêncio, mas nós não conseguimos entregar silêncio como matéria-prima para Deus construir. E Deus está querendo construir algo com silêncio e a gente não está deixando. Em nome de Jesus, que esta coluna do silêncio verdadeiramente seja construída em mim e em você. Seja edificada na minha e na sua vida. Domínio sobre as emoções, sobre o gênio, sobre o temperamento e domínio sobre a boca. Em nome de Jesus, há tempo. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E o verso 7, há tempo de calar e tempo de falar. O sábio discerne esse tempo. O sábio prefere o silêncio. O sábio tem uma medida para falar. Eu ouvi um certo pastor uma certa vez falando a diferença de quem fala muito e de quem fala demais. E ele falou assim, ó, quem fala demais fala o que não deve. Aí entra aqui, o tolo que fala tolices. Quem fala demais, fala o que não deve, ofende, conta o que não deve contar, conta segredos, expõe situações, porque ele fala demais. E aí entra aqui, no tolo que expõe o que está dentro, é o que aqui fala, né? Ele não é capaz de refrear a língua. Mas e quem fala muito? Está falando de conteúdo, e ele começou a falar isso. A diferença de quem fala demais e quem fala muito. Quem fala muito tem conteúdo para falar. E o que fala tem base, tem embasamento, tem fundamento. Então o que ele fala é ouvido. Em nome de Jesus, que eu e você, ainda que sejamos falantes, no falar muito, mas o que falamos tenha conteúdo, tenha peso, tenha fundamento, mas não sejamos o tolo que fala demais, fala o que não deve, fala o que não pode, fala o que ofende, fala o que vai ferir os outros e vai ferir a si mesmo. Em nome de Jesus, que esta coluna do silêncio seja edificada em mim e em você. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nesta construção, nesta medida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, que nesta construção nós estejamos disponíveis, que nós estejamos com o coração aberto para o Senhor trabalhar em nós, em nome de Jesus. Não seja precipitado no falar, nem com Deus, nem com as pessoas. Modere, guarde. O que é silêncio? É se abster de falar. É estado de quem se cala. Se o próprio Deus se cala, se o próprio Deus age em silêncio, porque eu e você temos que falar o tempo inteiro. Porque eu e você também não venhamos estar em silêncio. A sabedoria tem um fundamento do silêncio. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. E até a sexta coluna. Fica na paz.